Walter, Flávio Bolsonaro tem bons motivos para comemorar? Eu acho que sim, né? O dado principal dessa pesquisa, que talvez ele olhe mais para comemorar, é a questão da rejeição, que o Flávio Bolsonaro, no grupo dos prováveis candidatos do grupo do bolsonarismo, né? No grupo dos prováveis candidatos, ele é a de rejeição mais alta, né? Porque ele carrega algumas histórias com ele que são ainda passíveis, necessárias de uma explicação, né? Ele tem uma experiência, inclusive, como candidato executivo lá como prefeito do Rio, e ele foi muito mal. Então, assim, o que ele tem a olhar agora nesse momento é para a rejeição. O que a gente caminha, Tardan, toda pesquisa aponta isso, a gente tem um cenário parecido com o de 2022. Essa é uma disputa cabeça a cabeça. Quem ganhar vai ganhar por uma diferença. Talvez o que a gente precisa observar no sentido da crítica, no sentido dos políticos também. São as terceiras, as outras candidaturas alternativas a essas duas. Você tem o candidato, o Lula, né, que é o candidato da esquerda, do PT, e o candidato do bolsonarismo. Se não houver uma terceira alternativa, como você tinha o Ciro antes, você tinha a Simone Tebet, você tinha sempre 3 ou 4 nomes que carregavam algum voto para ele, e isso às vezes garantia o segundo turno. A gente tem uma perspectiva de uma decisão em primeiro turno esse ano. Se for claramente em torno desses blocos, sem uma terceira alternativa, essa terceira via que tanto se fala, que gera essa possibilidade de alguém que não quer nenhum lado nem o outro ir buscar, você pode ter isso definido. Essas pesquisas mesmo, elas apontam, por exemplo, o Lula muito perto pelo que a intenção de voto é o cenário de hoje. O Lula mais próximo de uma vitória no primeiro turno do que outra coisa, porque é 40%, mas quando você tira lá os que anulam, não sei o que e tal, quando vai para o voto, vai perto de 50%. Então, tem muita coisa para ser definida. Do ponto de vista do Flávio Bolsonaro, não tenha dúvida de que ele tem o que comemorar nessa pesquisa, e para mim, fundamentalmente, é a melhoria no quadro de rejeição ao nome dele. E ele também não é tão conhecido quanto o presidente Lula, né? Então, o que, em certo aspecto, para ele é uma vantagem, né? Porque tem muita coisa que é da política do Rio de Janeiro que vai ser revelado. Tudo bem que tem muita coisa que o país já acompanhou, aquelas relações dele com rachadinha. Quando você fala rachadinha no grupo dos Bolsonaro, é basicamente ele tem uma compra esquisita de uma mansão em Brasília. Dinheiro vivo, né? Ele, inclusive, já quitou. Né? Então, até a história da franquia que ele tinha de uma loja. Então, tudo isso, claro que vai ser explorado, não envolve outras pessoas do grupo do Bolsonaro, ou ligadas ao Bolsonaro, envolve ele pessoalmente. O próprio militar lá, que ficou vinculado ao Bolsonaro, era uma pessoa muito mais ligada a ele, ao gabinete dele, do que exatamente ao Bolsonaro. Então, assim, claro que nesse momento o fato de ele ser uma pessoa cuja história não é tão conhecida pelo resto do país é uma vantagem. E tudo isso vai ser precificado durante a campanha, se ele vier a ser candidato. Porque isso aí tudo ele vai fazer essa análise de cenário, vai vendo como é que as coisas evoluem, tá? E eu não sei se ele está disposto, por exemplo, a ficar sem mandato. Então, se ele não vê uma perspectiva de uma candidatura vitoriosa, será que ele vai abrir mão de uma reeleição como senador? Me parece que bastante provável no Rio, por uma aventura de candidatura presidencial. Então, nós estamos em janeiro, não tem muita coisa por acontecer até que chegue o momento das decisões, que é lá para julho e agosto. Então, mas o cenário de hoje, ele tem razões para essa comemoração, mas menos pela intenção de voto, que a intenção de voto é isso aí. Você vai ter a população dividida entre o candidato que representa o lulismo e o petismo e o candidato que representa o bolsonarismo. Se é ele carrega esses votos e que qualquer outro também. A questão dele é que ele tem que trabalhar é a melhoria desse quadro de rejeição, que aí essa pesquisa aponta sim, essa pesquisa comparada à anterior da própria Quest, uma melhoria nesse tipo de cenário para ele.